pessoal, vamos aqui a mais uma aula. Tema de hoje, Flexbox, né? Ou traduzido, né, literalmente, a caixa flexível. Então, vamos aprender hoje a importância de estilizar o nosso HTML e como isso facilita a organização dos nossos elementos em tela. Então, já abra aí o seu VS Code, já inicie pelo menos a organização aqui do seu HTML, certo? Para que a gente possa dar início. Como o tema da nossa aula é Flexbox, eu vou começar colocando aqui um H1 com o nome Flexbox. Em seguida, como nós já aprendemos na aula passada, nós vamos utilizar aqui a tag div, certo? Para organizar os nossos elementos. Então, eu vou colocar uma div, onde nessa div eu vou colocar uma classe chamada container. É um nome muito utilizado, certo? Para organizar ou dar nome de classe, nós chamamos de container, ok? E dentro dessa div, eu vou ter outras divs dessa maneira aqui. Lembrando o macete para você duplicar a linha Shift e Alt seta para baixo. E aqui nessas divs filhas, digamos assim, nós vamos colocar os números de 1 a 4 desse jeito, certo? Por enquanto, somente isso aqui no HTML. Então, o que é que eu vou fazer agora? Cada div filha, você vai colocar uma classe chamada item. E essa classe chamada item, você vai colocar nas demais divs, certo? Então, você vai aplicar essa mesma classe nessas outras divs aqui e vai organizar desse jeito. Então, após adicionar as classes nas divs filhas, eu vou começar a estilizar aqui agora a nossa tela. Lembrando que eu estou aqui utilizando o style interno apenas para facilitar a gravação da nossa aula, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, no body eu vou aplicar apenas uma fonte family Arial para facilitar a leitura. O H1 eu vou centralizar, então text align center, maravilha. E agora na div container, certo? Eu vou chamar minha classe container e vou aplicar um background color da cor D3, 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 é um cinza bem clarinho. Vou aplicar uma altura de 450 pixels, maravilha, nesse layout aqui, certo? Então, perfeito, nós temos aqui esse layout. E agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Vou chamar aqui a classe item, certo? Então, item, abre chaves, vou aplicar um background color branco mesmo, só vou deixar em hexadecimal. Maravilha. Vou aplicar uma borda de 2 pixels solid black. Maravilha. E agora, pessoal, nós vamos começar a utilizar o Flexbox. Lembrando, o Flexbox você não aplica na classe filha. Você sempre aplica na classe pai. Qual é a classe pai aqui da nossa aula? O container, certo? Então, o display flex que você irá colocar nesse momento é dentro do container. Só para que você possa entender aonde está o seu container e aonde está as classes filhas, né, no caso os seus itens, eu vou aplicar aqui uma borda vermelha momentaneamente, só para você entender que todo o seu container, certo, é essa parte vermelha, onde é o cinza, certo? E a classe item, que são os números que nós colocamos aqui, essas são as classes filhas, né? São os elementos filhos da classe container, ok? Então, isso é muito importante entender que o aluno sempre acaba colocando display flex no filho e não entende que deve ser sempre aplicado no pai. O flex você coloca no elemento pai para aplicar sobre os filhos, certo? Então, eu vou remover aqui minha borda vermelha. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou aplicar o display e ao invés de colocar block, como nós já vimos, né, lá na nossa aula sobre display block, ou box, o display block, o inline e o inline block, certo? Nós vamos colocar o display flex, certo? No mesmo instante que eu coloco o display flex, os elementos filhos, os números 1, 2, 3 e 4, eles possuem esse comportamento de justamente atender o que? Ocupar toda a área, certo? Do meu container, certo? Ou seja, se por acaso, dentro dessa primeira div aqui, eu mudar e colocar
um conteúdo, ele vai expandir, certo? Ocupando toda a área do container, certo? Por que que ficou tão pequeno quando eu estava apenas com o número? Porque o número ele estava ocupando um espaço pequeno dentro daquele item. No momento em que eu coloquei um texto, ele preencheu toda a área, certo? Empurrando assim as suas irmãs, os números 2, 3 e 4, certo? Então, eu vou remover aqui e vou voltar. Então, retornei aqui para o número 1. E agora que eu apliquei o displayFlex, certo? Vamos agora chamar as primeiras propriedades do Flexbox. Antes de nós chamarmos as propriedades do Flexbox, aqui no item eu vou aplicar uma largura de 100 pixels e uma altura de 100 pixels. Então, nós temos aqui literalmente, caixas, né? Nós criamos caixas aí, determinando a largura e a altura dos itens, ok? Dos itens. Então, maravilha. Pessoal, agora eu vou aplicar uma propriedade para mover, ajustar os meus elementos utilizando o displayFlex. Então, primeira tag, primeira propriedade do CSS que a gente aprende no Flexbox, além do displayFlex, é o justifyContent. E aqui eu posso alinhar os meus elementos. Por padrão, é o start, certo? Então, se eu aplico o start, o default, o padrão, ele não se mexe, não tem aí nenhuma movimentação. Mas, se eu coloco agora o justifyContent center, eu levo os meus elementos para o centro. Eu centralizo os meus elementos em relação ao eixo Y. E se eu colocar no end, eu coloquei à direita. Então, se a gente colocar aqui um eixo Y, imagine uma linha imaginária aqui, você está colocando aqui em relação ao quê? Ao eixo Y. Você está posicionando. Então, lembre-se, o padrão, o que nós acabamos de ver foi justifyContent start, vírgula, depois o center, depois o end. Por enquanto, nós vimos essas três propriedades aqui do justifyContent. Lembrando que o start é o padrão, o center para deixar centralizado e o end para deixar aqui no lado direito. Além disso, além do justifyContent start, center e end, nós temos o justifyContent space around, onde ele distribui os espaçamentos entre os elementos. E é muito importante entender o seguinte: no justifyContent, nós temos o space around, o space between e mais outro que eu vou mostrar logo a seguir. Mas logo aqui de cara, o space around, o espaçamento que você vê entre o 1 e o 2 e o 3 e o 3 e o 4, ele é literalmente o dobro do espaço das pontas, ok? Literalmente o dobro, esse espaço aqui, é metade desse espaço aqui. Ok? Só para vocês entenderem que esse espaçamento do meio é sempre metade do que está nas extremidades. Além do justifyContent space around, nós temos também o justifyContent space between, que é literalmente a remoção dos espaçamentos que estavam nas extremidades e acrescentado entre os elementos, ok? Então agora o space between ele aplicou aqueles espaçamentos que havia na extremidade para o centro aqui dos nossos filhos, certo? Dos nossos elementos. Além do space between, nós temos também o justifyContent space evenly, que é justamente a distribuição proporcional dos espaços. Agora, o espaço que vem nas extremidades é igual ao espaço que tem entre os elementos. Importante é o seguinte, pessoal. O que acontece se eu remover uma das divs? Então, digamos que eu removi a div 3, certo? Eu deixei aqui comentado. O próprio Flexbox, ele corrige o espaçamento entre os elementos, ok? Observe que, se eu coloco agora o espaçamento space between, novamente, eu tenho os espaçamentos organizados entre os elementos. E se eu coloco o around, a mesma coisa. O valor, o espaço entre o 1 e o 2 é maior do que na extremidade entre 1 e a ponta aqui do meu container.
Então agora, só para que a gente possa ver a organização dos elementos, o que é que eu vou fazer? Eu vou devolver aqui a div3, certo? E vou aplicar aqui um justify contra space even, certo? Então eu vou deixar os espaçamentos iguais. Então aprendemos que o justify contra, eu estou organizando os meus elementos, sendo que ele permanece, né, no mesmo eixo, que ele está aqui em relação aqui, ó, o eixo y. Agora, se eu quiser mover em relação ao eixo x, eu utilizo outra propriedade chamada align items, certo? E similar ao justify contra, eu também tenho algumas propriedades. O start, certo? Que é no topo, é o default, é o padrão. Depois, nós temos o align items center, onde eu centralizo os meus elementos em relação ao container. E lembrando, aqui eu não estou empurrando os elementos com um padding, que isso era um dos macetes que os alunos utilizam lá quando a gente está trabalhando apenas com display block, né? A gente utiliza o padding para empurrar o elemento. Aqui eu não estou empurrando o elemento, o espaçamento permanece igual. Eu estou mudando o posicionamento dos meus elementos em relação ao pai, certo? Lembre-se, o flex está sendo aplicado no container e não nas classes, né, nos itens, que é justamente os números que você está vendo na tela. O display flex está sendo aplicado em toda a área cinza e não nas partes brancas. Além disso, né, continuando, o align items, nós também temos o align items end, onde é posicionado no final do nosso container, digamos assim, né, na parte de baixo, né, em relação aqui ao eixo X agora, tá certo? Então, quando eu movo os meus elementos para a direita ou para a esquerda, eu estou em relação ao eixo Y. Quando eu posiciono os meus elementos no final, no centro aqui, nesse sentido, e em cima é em relação ao eixo X, ok? Isso aí é outra propriedade do nosso CSS utilizando o Flexbox, ok? E por fim, pessoal, nós temos um align item chamado baseline. Eu vou mudar aqui algumas configurações para que você possa entender melhor como funciona o baseline, certo? Então, aqui eu vou deixar comentado por enquanto. Ele voltou aqui para o topo. O background color do meu item eu vou comentar também. E vou aqui nesse item 2 e vou aplicar outra classe chamada item 2. Aqui no meu CSS eu vou colocar ponto item 2 e vou aplicar agora um font size de 6 EM. Obviamente a letra ficou, né, na verdade o número, né, ficou gigante, mas isso é proposital por enquanto. Agora, vamos aplicar o align items baseline. Olha o que acontece. Por que aconteceu isso? Porque quando nós utilizamos o align items baseline, ele se baseia literalmente na base do elemento que possui o maior tamanho de fonte. Então, esse número 1, 3 e 4, ele está alinhado com a base do número 2. Então, o align items baseline organiza os elementos na base, digamos assim, da fonte. Então, se por acaso agora eu aumentar o item 1, vou chamar aqui item 1, e vou aumentar também, olha o que acontece. Ponto item 1, font size, 3 EM. Apesar do número ter aumentado, ele ainda está, ó, aqui a base do 01 está alinhado em relação à base do 02. É assim que funciona. Se eu traçar uma linha aqui imaginária, você vai perceber que a base do 04 e do 03 está de acordo com a do 02, que está de acordo com a do 01, certo? Então, estão todos na mesma base do número, certo? Mesmo que você tenha visto aqui o selecionado passando, não é a base do selecionado, e sim do número, ok? Então, o baseline tem esse comportamento meio estranho. Então, pessoal, esse é o comportamento do baseline, certo? Eu vou remover aqui essas classes item 2 e item 1 no momento. Aqui eu vou apagar e vou devolver o background color, certo? O align items eu vou remover aqui, eu vou deixar comentado e vou deixar ele novamente centralizado, certo?
Agora, pessoal, vamos falar de outra propriedade do nosso Flexbox, que é mudar a orientação dos nossos elementos. Como assim? Nós temos a possibilidade de aplicar o Flex Direction, que é literalmente mudar a direção de onde estão os nossos elementos. Então, se eu coloco Flex Direction Row, nada acontece, porque esse é o padrão, eles estão em linha, certo? O que a gente chama de row. Mas eu posso aplicar o column, que é organizar os elementos em coluna, ok? Então você tem essa propriedade de aplicar o Flex Direction Column e mudar aí a orientação dos seus elementos, certo? Como também, certo? Então deixa eu só escrever aqui para você lembrar, Flex Direction Row e o Flex Direction Column que coloca na vertical. Nós temos também a possibilidade de mudar o row e o column de maneira reversa. Como assim, professor? Flex Direction, Row Reverse, certo? Observe agora que o 4 veio primeiro e o 1 foi para o final. Então, ele inverteu a ordem dos elementos. Então, agora, antes era 1, 2, 3, 4, agora está 4, 3, 2, 1. A mesma coisa, eu tenho o Flex Direction, Column Reverse. Então, Flex Direction, Column Reverse. Ok? Ele está no formato coluna, agora está 4, 3, 2, 1. Então, pessoal, vamos falar agora de outras propriedades do Flexbox e vamos falar do Flex Wrap, certo? O Flex Wrap, ele tem a seguinte propriedade: o No Wrap, o Wrap e o Wrap Reverse. Vamos começar pelo Wrap, que é literalmente como se fosse uma quebra de linha, ou seja, esse objeto 4, quando eu aumentar o tamanho dele, como ele não vai caber mais nessa disposição onde está o tamanho cinza, o que é que ele vai fazer? Ele vai ser jogado para baixo, certo? Então, se eu vim aqui no item e aumentar a largura, por exemplo, vou aumentar a largura aqui para 300 pixels, certo? Ficou demais, deixa eu aumentar aqui, 150. Olha que legal, quando eu aumentei um pouco a largura do elemento, o objeto ele foi jogado para baixo. Então, o Flex Wrap é literalmente, ele foi jogado para baixo. Se eu não aplico isso aqui, o Flex Wrap, veja que eu aumentei o espaço, mas ele permanece junto. Eu aumentei não o espaço, né? A largura do item, né? Vou aumentar um pouco mais. Vou aumentar para 180. Não fez diferença. Vou aumentar para 200. Veja que nada está acontecendo. Mas se eu aplico o Flex Wrap, ele tem agora ó, a quebra de linha. O elemento ele aumentou e, por causa disso, ele joga os elementos para baixo. Então, esse é o padrão do Flex Wrap, certo? Se eu coloco No Wrap, literalmente não tem quebra. Então, não importa o tamanho que eu aumente aqui, nada vai acontecer. Mas se eu coloco agora o Wrap, ele joga o elemento para baixo. Se por acaso eu diminuir a minha tela, deixa eu aumentar o meu elemento um pouco mais. Agora parece até que eu apliquei outra propriedade, né? O Flex Column, mas eu só fiz aumentar e ele jogou todos os elementos para baixo. Então é muito interessante eu ter essa propriedade do Flex Wrap. Eu vou diminuir aqui só para que a gente possa ver o seguinte. Aumentei aqui a tela, veja que está agora, tudo permanece em linha. Mas se nós inspecionarmos o elemento aqui, eu mudar aqui a sua orientação, ó, olha o que acontece. Ele está jogando os elementos para baixo, certo? Então, ele meio que facilita o que a gente chama de começo da responsividade. Se ele entende que a tela está diminuindo, ele está organizando os elementos de maneira de coluna. Isso foi o princípio da responsividade aplicando o Flex Wrap, onde ele joga os cards, né, como muitos sites hoje possuem cards, para baixo para organizar os seus elementos. Ok? Então é isso que acontece com o Flex Wrap. E outra coisa, nós também temos o Wrap Reverse, que é justamente o contrário. Vou expandir minha tela. De novo, inspecionar. Veja que agora ele está jogando o quê? Para cima. Está o 1, 2 e 3 embaixo. E agora, quando eu encolho, ó, ele está jogando o contrário, ele está empurrando para cima. O padrão é ser para baixo, né? O 3 e o 4 irem para baixo. Se eu diminuir, agora foi ó, o 2. Ok? Então existe o Wrap Reverse também. E vamos agora continuar com nossa aula, vendo outra propriedade que é Order. Vamos lá.
O order, pessoal, basicamente é uma propriedade chamada order, que significa ordem, ok? Se fosse traduzir, né, literalmente, seria order. O padrão dele é 0. Veja que nada acontece. Mas, se por acaso nós chamarmos aqui a classe 2, vou colocar aqui item 2, ok? Apliquei uma segunda classe aqui, e aqui no CSS eu vou chamar item 2. Se eu aplico agora order e coloco o número 1, veja que o order, o número 2 foi para o final. Eu estou alterando a ordem dos meus elementos. Então agora eu não apaguei. Veja que o 2 ele permanece aqui, ó, na ordem, né? Ele estaria em 1, 2, 3, 4. Eu estou trocando a posição dos elementos. Então, por padrão, no container o order é 0, mas quando eu aplico ordem 1, o 2 ele foi para o final. Então agora, vamos chamar aqui o item 4. Vou aplicar aqui o item 4, certo? E aqui, ó, ponto item 4, order -1. Agora o 4 foi para o começo, ou seja, o 1 leva o elemento para o final e o -1 para o início. O que acontece se nós aplicarmos agora o 3 e nós colocarmos aqui o item 3? Então, item 3, ponto item 3, e ao invés de order 1 e -1, eu colocar 2. Agora, o 3 foi para o final, certo? Por quê? Porque esse 2 aqui é maior que 1, obviamente. Por causa disso, eu estou trocando a ordem entre os elementos. E eu posso brincar dessa maneira e trocar todos os elementos. Se eu agora chamo o item 1, vamos lá agora para o item 1. Para o item 1. Item 1, ponto item 1. Se eu aplico order 2, ele trocou de posição com o 2, que é maior do que o 1. Se eu coloco 3, ele trocou com 1. Se eu coloco negativo, ele foi para o 4. Onde estava o 4, ele empurrou o 4 para o lado. Então, veja que eu posso brincar aí com a ordem dos elementos. Se você teve dificuldade para enxergar a diferença, faça o seguinte: aplique um background color diferente nos seus elementos e você vai facilitar aí a visualização da troca dos elementos. Então você pode ter essa brincadeira de ficar trocando a ordem dos elementos e aí ver para onde foi o 1, para onde foi o 2, para onde foi o 3. Então você consegue aplicar. Então, se você quiser, você pode atribuir cores aí em cada item para facilitar a visualização da troca, da posição dos elementos. Então agora que nós já aprendemos a ordem, eu vou apagar aqui alguns itens. Vou deixar essas classes aqui por enquanto. Vou deixar o order aqui e nós vamos agora ver outra propriedade que se chama flex. O padrão dele é 0, mas se eu aplicar agora, colocar agora grow, flex grow 1, olha o que acontece. O padrão é 0. Você vê que quando eu apliquei aqui, você pode observar que quando eu apliquei o flex grow 0 no container py, nada aconteceu. Mas se eu aplicar agora o FlexGrow 1 no elemento 1, no item 1, apenas o 1 cresceu. Ou seja, o que é que isso significa? Que ele está ocupando maior espaço da minha tela. O grow é literalmente de crescer. Se eu expandir aqui a minha tela, olha o que acontece. O 1 está ocupando todo o espaço. E se eu diminuo a minha tela, se eu começo a diminuir aqui a minha tela, olha o que acontece. Uma hora ele vai parar. Uma hora ele vai parar. Então, isso é o que acontece. Se eu chamo agora o item 2 e coloco FlexGrow 1 também, agora o 1 e o 2 crescem e o 3 e 4 não. Eu posso ter essa brincadeira de aumentar determinados elementos quando eu expando a minha tela e diminuo determinados elementos quando eu estou expandindo ou contraindo, né, diminuindo a minha tela. Mas se por acaso eu coloco agora no item 1, eu aumentar o número, o 1 é maior que o 2 é maior que o 3 e 4. O 3 e 4 é um tamanho padrão, mas o 1 e o 2 permanece aí no mesmo tamanho. Por que isso é interessante? Se você, por acaso, aumentar a largura do item e aplicando o FlexGrow e eu expandir a tela, o elemento ele acaba, certo? Sempre jogando o elemento, além de jogar para baixo, se eu aplicar ainda mais, certo? Aqui, ó, no item, além de jogar para baixo, eu aumento o elemento também,
certo? Então eu também tenho esse comportamento no flex grow. Mas também temos o contrário, o para diminuir. Então, diferente do que muita gente acha, que é aplicar um negativo, flex shrink, que seria encolher. O padrão também é 0. E similar ao flex grow, então agora quando eu encolher a tela, eu sempre vou encolher o 1. Então o flex shrink, ele é para encolher e o flex grow, ele é para crescer. Se eu remover aqui o justify quantity a space around, deixar todo mundo juntinho, e vou remover aqui o flex wrap, o flex shrink, o padrão é 0, mas se eu diminuo aqui, ele vai encolher. Vamos fazer isso no 4, certo? No item 4. Então, quando você testar na sua casa, faça o seguinte, coloque o flex shrink no container e no item 4, coloque, só para você notar a diferença, no flex shrink 2 e no flex shrink no item 1, coloque 1. Quando você coloca para inspecionar a sua tela, observe que quando a tela estiver encolhendo, veja que o 4 ele diminui mais do que o 2 e que o 3. E que o 1, apesar de ser sutil, ele também diminui. Certo? Então, quando a tela encolhe, o 4 ele encolhe mais do que o 1, o 2 e o 3. Até que chega um ponto que fica igual. E eu posso ter os dois efeitos. Eu posso ter um aumentando quando a tela aumenta e os outros mais diminuindo que os demais. Então o 2 ele cresce mais que os outros e o 1 e o 4, como a gente viu, ele está diminuindo. Caso você tenha ficado com dúvida que você visualiza apenas a redução do objeto, do tamanho do objeto, apenas quando inspecionar, você também pode tentar mudar a largura, né, o tamanho do seu container. Observe que foi aplicado no item 1 o flex shrink 1, no item 2 o flex grow 3 e no item 4 o flex shrink 2. Se você aumentar aqui a largura do seu container para 580 pixels, observe que o 2 aumentou mais, porque ele está com flex grow, em relação ao 3 e o 4. E se você diminui a largura, o elemento 4 ele diminuiu mais do que os seus irmãos, né? O 1, 2 e o 3. Por quê? Porque o elemento 4, o item 4, está com flex shrink 2. O 1 está com flex shrink 1. Se eu diminuo aqui para menos 1, nada acontece. Se eu coloco para menos 2, ele faz o contrário, né? Ele estaria aumentando, seria o contrário do flex grow. Mas evite utilizar números negativos. Utilize o flex shrink para diminuir e o flex grow para aumentar. E essa é a propriedade do flex shrink e do flex grow. Para finalizarmos, pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês três sites, na verdade. O primeiro, caso você não conheça, é o Can I Use. Esse site, o Can I Use, ele informa qual navegador, na verdade, que utiliza ou que possui a tecnologia Flexbox. Ou seja, é muito importante você utilizar esse site na hora que você vai implementar alguma tecnologia lá do CSS, verificar se esse site ele utiliza, ou seja, o navegador, na verdade, né, ele se adequa ao Flexbox. Porque, por exemplo, se você olhar aqui o Opera versão 12, ele não suporta o Flexbox. Aqui, ó, o Opera Mobile, ele não suporta o Flexbox, ok? O Opera versão 10 e 11.5 também não suporta. Então é muito importante aí você utilizar sempre o Internet Explorer, né? O 6 ao 9, ele não suporta o Flexbox, ok? Então é sugerido você aqui sempre utilizar o Can I Use. O segundo site que eu quero recomendar para você é o AutoPrefixer CSS Online. O que é isso aqui? Se eu remover isso aqui, aplicar o Flexbox, ou na verdade é Display Flex, muitos navegadores eles utilizam esse AutoPrefixer. Então, às vezes, quando você vai inspecionar o elemento, ao invés de você ver isso aqui bonitinho, você vê esse comportamento aqui, WebKit MS Flexbox. Isso aqui, basicamente, seria uma conversão para que o navegador ele possa compreender o que é Flexbox. Então, geralmente, você não coloca display flex dessa maneira. Você converte e utiliza esse WebKit. É uma maneira de converter o CSS para uma linguagem que o navegador que você estiver utilizando se adeque a essa tecnologia. Então, você pode ir lá no seu CSS, por exemplo, vou descomentar tudo isso aqui, certo? Se eu quiser pegar o FlexBasis,
ou flex, qualquer flex que você imaginar, por exemplo, deixa eu escrever mesmo, dois pontos, center. Então, a propriedade justify content center está aqui, ó. Ele aplicou, mas ele está fazendo a mesma coisa com o WebKit, certo? Ou seja, ele vai funcionar, mas é importante que você utilize essa conversão. Você pode literalmente pegar o parte do código do CSS, usar esse conversor, copiar e colar. O comportamento vai ser o mesmo. A importância disso é porque depende do navegador que o usuário utilizar. Se você inspecionar determinados sites, lá na parte do CSS você vai encontrar isso aqui, o WebKit, e muitas vezes o usuário, o aluno não sabe quando ele está inspecionando um site para aprender. Então, isso aqui é um auto-prefixer, certo? E você pode utilizar isso apenas para copiar o seu código e converter, ok? E para finalizar a nossa aula, eu quero deixar como sugestão jogar o famoso joguinho do Flexbox Frog. São 24 fases que você pode utilizar para aprender o comportamento do Flexbox. Ok? Então, a primeira fase, ele está sugerindo aqui algumas propriedades. E no caso aqui, ó, ele já está dizendo, por exemplo, justify content, dois pontos, end. Então, ele moveu o sapinho para o lado direito, certo? Para o final do que a gente chama aqui, essa parte, toda essa parte azul, que seria o lago do sapinho, ele está movendo o sapo para a folha, certo? Então, você clica aqui em Next para avançar para a próxima fase. Então, divirta-se aí colocando em prática o conhecimento aí sobre a aula de Flexbox.